Amados irmãos, peço a todos que abram suas Bíblias lá em Salmo de número 113. Salmo de número 113. Vamos estar fazendo a abertura com este texto, com o título Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. De fato, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso protetor, é o nosso abrigo, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da dificuldade. Então, cabe a nós fazermos o mínimo, que é estarmos imaculados na presença dEle, louvando e adorando o santo e poderoso nome. Salmo de número 113. Vamos ver o que diz esse texto. Eu vou ficar lendo o verso 1, os irmãos o 2, e assim leamos todos até o verso 9. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, Para o assentar ao lado dos príncipes, sim, aos príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Aleluia, meus irmãos. Feche os teus olhos neste momento. Vamos estar abaixando as nossas cabeças. Esse é um momento de louvor e adoração. Não peça nada. Não fale nada nessa oração além da adoração ao nosso Deus. Realmente, verbalize a sua adoração. O Senhor é Deus maravilhoso e poderoso. É o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. O Senhor é maravilhoso, benigno. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor é o nosso Deus. Adore, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, como já foi dito na oração inicial, estamos muito felizes, muito alegres de estarmos aqui mais uma vez na tua casa para adorar, exaltar, glorificar em espírito e em verdade, Pai. Pois é um prazer para nós estarmos aqui na tua presença. Tu és o nosso Deus maravilhoso, o nosso Senhor, Pai querido. Tu és o nosso protetor, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, Pai querido. O Senhor, Pai querido, é aquele que criou o céu, criou a terra, Pai querido, que criou cada um de nós, Pai querido. Então te louvamos neste momento, Pai. Te louvamos e engrandecemos o santo e poderoso nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, porque isso, estarmos aqui na tua casa, na tua presença, é uma oportunidade, uma grande oportunidade, e é também um grande prazer para todos nós, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e te adoramos. Amém. Peço a todos os irmãos que se coloquem em pé para estarmos entoando o hino de número 11.
Então vamos então dar alguns avisos à amada igreja. Na próxima terça-feira, o nosso trabalho de visitação será na casa da irmã Sandra. Então, como de costume, aquele que não sabe o caminho, não sabe o endereço, pode estar comparecendo aqui pelo menos 15 minutos antes do início do trabalho, que a gente vai guiar todo mundo até a casa da irmã, tá bom? O início é às 20 horas, próxima terça-feira. Também tarde da bênção, toda quarta-feira, às 14h30, né? Como já diz o nome, tem sido cada vez mais bênção, né, na vida de quem participa. Realmente um trabalho fantástico, né? Aquele que ainda não teve oportunidade de estar vindo, participando, e pode vir participar, venha, participa, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Encontro de oração também às 20 horas, toda quinta-feira, tá? Tem sido disponibilizada no canal do YouTube, tá? Toda quinta-feira o reverendo Ney, ele manda pessoa por pessoa o link, né, da reunião, então estejamos todos participando também. Também a escola dominical, né? Gostaria de agradecer aos irmãos que puderem estar presentes esta manhã. Nossa, foi uma bênção, a igreja estava bem cheia, né? Tivemos apenas 2 ausentes aí da nossa classe do Lírio dos Vales, uma classe tá de parabéns, foi uma bênção, irmãos. Tema muito relevante, e os próximos 2 domingos será a continuação do nosso tema, que é voltado para a escatologia, né? O estudo do fim. Então, o irmão que tem interesse, venha participar, venha estar prestigiando esse evento, que está sendo muito legal, está sendo uma bênção realmente. Venham participar. Jantar de casais. O pastor pode falar um pouquinho do preletor? Aí depois eu falo as outras coisas. Pode ser. Oi, irmãos, a graça e a paz. Só reforçando, acho que o Ricardo Baracho é um amigo. A galera da juventude talvez se lembre dele. A gente o recebeu para fazer uma ministração sobre prevenção ao suicídio em 2020, fazer uma palestra online na época da pandemia, né? Então ele participou com a gente. A galera pôde conhecê-lo aí. Ele é psicólogo, é psicanalista, tem pós-doutorado na área de psicologia, ele já foi presidente da Sociedade Psicanalítica do Paraná. Então o currículo não falta para trazer aí sobre o assunto. Mas além disso, é uma pessoa super carismática, né? Ele vive ministrando cursos, palestras em vários lugares. E sempre quando a gente fala com ele, pode vir? Brother, vamos lá e tal. Ele é super divertido. Então eu tenho certeza, você casal que de repente ainda não se decidiu, participe, porque vai ser uma palestra aqui junto, né, que nós vamos ter com ele. E ele é super dinâmico, super carismático e ao mesmo tempo traz uma profundidade na mensagem, né? Então acho que vai ser um tempo muito gostoso, muito agradável com o Ricardo aqui junto com a gente. Ele já foi pastor na IPI, né, por alguns anos. Hoje ele atua muito mais na parte da psicologia, como psicanalista e como psicólogo. Então, não deixe de participar, né? Você que e abençoar, né, a sua esposa, seu cônjuge, né? De repente aproveitar esse tempo para juntos poder participar desse momento tão gostoso que está sendo preparado com muito carinho. Amém? Só fazer uma complementação. Essa parte boa, edificante para nossas vidas, para nosso casamento, enfim, para nossa família. Aí, esse ano nós resolvemos não cobrar aquela taxa que todos os anos a gente cobra para fazer alguma coisa para após a mensagem, após a palestra, né? Então, o que nós estamos fazendo? Estamos pedindo um prato para cada casal, para a gente confraternizar depois. E nós temos 12 casais já confirmados, então aqueles que não confirmaram, querem confirmar, ou tem alguma particularidade que quer falar somente comigo, ou com o pastor, com o Valdir, venha, converse com a gente, mas participe, quem puder participar, eu gostaria de participar, venha participar conosco, vai ser muito legal. A questão da recepção não vai ser como os outros anos, porque ainda vou trabalhar no sábado, na minha escola, o dia todo, então vai ser bem corrido para mim. E as pessoas que nos ajudam também, a Rosângela, por exemplo, ela não está presente.
Então vai ser um pouco diferenciado das outras vezes, mas vai ser muito especial também. Tá? Então vem, que vai ser muito legal. Vai ser 7h30, se não colocar a horário 7h30, tá? Amém. Esses são os nossos avisos, então. Também creio que não há nenhum visitante, mas que Deus esteja com cada um de vocês presentes nesta noite. Peço a todos os irmãos que abram suas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 19 ao versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao versículo 27. Da mesma forma, leremos de forma alternada. Eu começo lendo o 19 aos irmãos, o próximo até que chegamos todos até o 27. Tiago, capítulo 1, 19 ao 27. Se ajudar, na minha Bíblia se encontra na página 1599, tá? No Testamento, depois de Hebreus. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, com o título, A Prática da Palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como é a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Feche os seus olhos, meus irmãos. Peço ao Senhor que tenha estado intervindo na sua vida, no que tange as nossas falhas, os nossos erros, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Peço ao Senhor que venha estar intervindo na nossa vida, para que possamos estar realmente sendo reparadores de brecha, não permitindo que o inimigo venha estar atuando em nenhum âmbito de nossa vida. Oremos, em nome de Jesus. Peço ao irmão Luiz, se levante neste momento, em oração, pedindo a intervenção divina do nosso Deus em relação aos nossos pecados, diante de irmãos já agradecendo por essa misericórdia.
irmãos se levantem mais uma vez. Vamos estar entoando ainda de número 165. E logo após, continuemos todos no louvor e adoração através dos cânticos. Estou aqui.
verdade em nossas vidas, jamais deixando de servir ao nosso Deus, jamais deixando de amar esse Deus maravilhoso, jamais desviando nem para a direita, nem para a esquerda, mas sempre com rumo ao nosso alvo, que é Cristo, em nome de Jesus. Nesse momento agora, peço a todos os irmãos que ainda não tiveram oportunidade de conversar, só seu irmão da igreja, esteja abençoando a vida dele, declarando a paz de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Porque bom estarmos aqui com os nossos irmãos, adorando a esse Deus maravilhoso. Ainda mais então, em comunhão com a nossa família também, com os nossos irmãos. Fica abraçando. Abençoe os irmãos, nossos irmãos. Nós aqui
corações, que sempre continue sendo, assim como é hoje, um prazer, um grande prazer para nós estarmos na tua presença, Pai. Oh, Senhor amado, este coral tão lindo que foi entoado neste momento é para o Senhor, somente para ti, Pai querido, somente para ti, Pai, nosso louvor, a nossa adoração. Esteja recebendo, Pai querido, em nome de Jesus, que vive e reina e reinará para todos sempre. Amém, Jesus. Irmãos, pode ser sentado. Pode se dirigir para a administração. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Gostaria de compartilhar texto desta noite, texto de veras bem conhecido, acredito que os irmãos já saibam até de cor. Atos capítulo 1, verso 8. Nós fizemos uma devocional em cima desse texto, quando tivemos aqui o café da manhã, na escola dominical, e o Senhor continuou a incomodar para aprofundar um pouco mais sobre esse tema, para trazer um pouco mais sobre as verdades que a gente pode obter a partir desse verso, claro que dentro do contexto aqui que a gente experimenta em Atos dos Apóstolos, né? Atos, capítulo de número 1, verso 8, que Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar. Pai, obrigado que a mim seja confiada, Senhor, a tarefa, o privilégio e a responsabilidade de transmitir essa mensagem. Fala o meu coração, fala o coração do teu povo nesta noite. Que teu Santo Espírito nos ilumine, que teu Santo Espírito nos capacite e que o Senhor, pelo teu Espírito e para a tua glória, traga-nos convicção em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E amém. O tema desta mensagem, meus irmãos, é testemunhar com o poder. Agora em junho a gente, dentre outras comemorações que o mundo traz, mas a gente traz a comemoração do Pentecostes, que se realiza ali em Atos capítulo 2. A gente vê o cumprimento da profecia feita pelo Senhor, por intermédio do profeta Joel, outros profetas, e o próprio Senhor Jesus, aqui em Atos 1:8, ele já faz esse anúncio, onde o Espírito Santo desce sobre a igreja e a capacita para sair de sua condição, para sair ali de Jerusalém e alcançar o mundo, fazendo-a testemunhar com poder. Então nós temos essa comemoração, temos esse fato que se celebra anualmente, logo após ali a Páscoa, 40 dias após a Páscoa, geralmente a gente faz a celebração do Pentecostes, esse lembrete. Convém a gente falar um pouco aí sobre essa importância disso. Também essa semana tem muita relação com o que nós vamos aqui falar. Essa semana passada, semana retrasada, recebemos também a notícia da morte do missionário Francisco Chagas Barbosa, o Chiquinho. Não o conheci, mas a gente teve acesso ao seu trabalho. Ele foi morto a tiros
e teve o corpo incendiado dentro do próprio carro, no Quênia. Isso foi ali dia 7 ou 8 de junho agora. Ele era missionário de uma agência aqui do Brasil, estava no Quênia, prestando auxílio para viúvas, crianças, casado. Ele foi ali sequestrado e a mulher, segundo os relatos da própria esposa, ele já foi ali dentro do próprio carro, já recebeu os tiros, né? Depois foi encontrado o carro com o corpo dentro. Então, fazendo menção, o que leva, né, de repente, num primeiro momento, o que leva uma pessoa a ir assim, desse jeito, né? Ir para um outro país, ir para um outro lugar e estar sujeito a esse tipo de situação. Tivemos relatos aí da própria família Mattioli, né, que a gente acompanha mais de perto. Eles estão hoje na Espanha, mas eles ficaram um tempo no Quênia também. Eles tiveram que voltar para o Brasil, uma época, porque eles começaram a receber ameaças de morte. Exatamente porque eles estavam trabalhando para testemunhar com poder, para testemunhar acerca das verdades do nosso Senhor Jesus. E isso é um retrato fidedigno de muitos missionários hoje, ao redor do mundo, em várias realidades, onde a perseguição ela é muito direta. A gente tem sempre batido nessa tecla aqui, quem nos acompanha, né, principalmente na escola dominical, a gente tem falado bastante dessas formas de perseguição. E em algumas nações a gente vê essa perseguição sendo feita de forma direta. Você servir a Jesus pode custar a sua liberdade, pode custar a sua própria vida. Então, realmente é algo bastante difícil. E nós temos esse texto, quando Jesus aqui fala, então, para os seus discípulos. É um texto muito conhecido, muito usado em conferências missionárias, né? Ir para o mundo inteiro e tudo mais. Mas a gente quer recordar um pouco esse texto e refletir um pouco esse texto, correlacionando ele sobre a necessidade de um testemunho cada vez com mais poder, em nome de Jesus. Não precisamos, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, ir até o Quênia para isso. Né? Correr riscos, não é que a gente não vá correr riscos aqui, mas quando Jesus fala sobre esse texto com seus discípulos, a gente precisa compreender que Jesus não está falando apenas para algumas pessoas, e a gente vai estender um pouco mais sobre isso. Primeiro, quem é o alvo dessa mensagem? Quando a gente pergunta para esse texto, em Atos 1:8, mas para quem Jesus aqui está dizendo isso? É Jesus que está dizendo. Se você voltar um pouco mais, Jesus, antes de subir aos céus, ele está conversando com os seus discípulos e ele fala isso ao seu povo: mas recebereis poder. Já dei um spoiler aqui, um pouquinho. Quem são as pessoas? Quem é o alvo? Quem está ouvindo essa mensagem que Jesus está dizendo? São os próprios discípulos do Senhor. Os apóstolos, aqueles que o acompanhavam. Acho que até o próprio apóstolo Paulo que diz, não me lembro o trecho, foram mais de 500 pessoas. Não havia aqui somente os 12. Foram cerca de 500 pessoas que enxergaram e viram Jesus ressurreto. Jesus está falando, nesse caso, para os seus discípulos. Jesus não está dizendo aqui: olha, Pedro, João, recebereis poder. Pode descer sobre vocês o Espírito. Daqui a um tempo vai vir um cara aí chamado Saulo, para dar uma ajuda aí, para dar um help. Daqui a pouco vai chegar mais ele aí, e ele vai também ser usado por mim aí para continuar. Jesus não está dizendo apenas para os apóstolos aqui. Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você. Você. Coloque o seu nome aqui no texto. Mas, ao invés de trocar aqui, eu convido você a trocar. Colocar o eu. Mas eu receberei poder ao descer sobre mim, o Espírito. Porque Jesus está dizendo isso para você. Está dizendo isso para mim. Está dizendo isso para a sua igreja.
você ainda não crê, não recebeu o Senhor Jesus, né, como Senhor e Salvador, ainda há tempo. Você ainda não está sendo alvo aqui. Mas se você entende que Jesus é seu Senhor, seu Salvador, se o que cantamos aqui, eu te busco com fogo no meu coração, te anelo, necessito, eu te quero mais que meu ser. Então essa mensagem é para mim. Jesus está dizendo isso para mim. Você já parou para refletir que Jesus está falando esse texto diretamente para você? Como que a gente tem respondido a esse chamado? Como nós estamos respondendo a essa afirmação que Jesus está dizendo? Mas você receberá poder ao descer sobre você do meu Espírito, e você será minha testemunha, tanto em Londrina, como na Zona Norte, como no centro, como na praia, se for viajar, como em qualquer outro lugar até os confins da terra. Segunda pergunta que eu faço para esse texto: que poder é esse? Às vezes a gente confunde, né? Opa, peraí, né? Então eu estou falando aqui de super-heróis da fé, pessoas poderosas. A gente que gosta de um filme de herói aí, está ali o nosso Alan, fã mensurável do Batman, né? Um Batmaníaco. Assistimos recentemente aí, acho que alguns assistiram Flash. Voltamos no tempo, né? Voltamos em 1989 com Michael Keaton, trazendo novamente o Batman. Para quem não assistiu ainda o filme, eu não vou falar tudo, porque tem alguns spoilers ali que são incríveis. Mas, realmente uma volta no tempo. Que poder é esse? Às vezes a gente acha isso, pessoal, que a gente está falando aqui vai ser um super-herói, será uma pessoa dotada de muito poder. Meus irmãos, esse poder é um poder que gera movimento. Biblicamente falando, quando fala sobre esse texto, o poder qual Jesus está dizendo que é um poder que gera movimento. Por quê? Receberei esse poder, a palavra dele no original, está no original como dínamos. Dínamos. Dínamos, a gente pode olhar hoje e ver os seus derivados aí como dinamite. Dinamite é uma bomba potente. Também podemos olhar para dínamos, um derivado dinâmico, dinamismo. Certo? Acho que todos ouvimos falar sobre isso. Palestras empresariais, corporativas, fala-se muito sobre dinamismo, de sermos dinâmicos. Dinâmico, no dicionário, quando a gente vai buscar a sua definição oficial, diz assim: que se modifica continuamente, que evolui, que pressupõe movimento, mudança. Interessante essa definição, né? Vejam um texto aí, em Atos capítulo 1, verso 4. Jesus, ele fala para os seus discípulos: por enquanto, pessoal, fiquem quietinhos em Jerusalém. Permaneçam nesse lugar. Permaneçam estáticos. Estático é o contrário de dinâmico. É o antônimo de dinâmico. Estático. Fica parado. Meus irmãos, quando não temos esse poder, nós ficamos estáticos. Quando não temos esse poder, nós ficamos em um lugar. Somente com esse poder, nós temos em nossa vida o dinamismo para mudar, para evoluir, para se movimentar. Evoluir em que sentido, pastor? Na nova natureza, na vida do Espírito. Evoluir no sentido de maturidade, de sermos mais sábios, de sermos mais parecidos com Jesus. Não é essa evolução, a teoria da evolução que falam por aí. Mas de evoluir, de sermos cristãos melhores. Nós olhamos para trás, olhamos e vemos, opa, graças a Deus,
Hoje eu posso me considerar um cristão melhor do que eu era quando recebi o Senhor Jesus há tantos anos atrás. Somos alvo desse poder, esse poder de Deus que gera movimento. A partir dessa realidade, dessa afirmação, meus irmãos, como a gente pode classificar o uso desse poder em nossas vidas? Nós estamos em movimento, em dinamismo, esse dínamos do Espírito. Ih, eu dei outro spoiler. Porque esse poder, ele vem de tem uma origem. Ou nós estamos estáticos, parados, vendo as coisas acontecerem e não evoluindo, não mudando, não estando em movimento, querendo buscar ser alguém melhor, buscar alguma situação nova em nossas vidas. A terceira pergunta que eu faço para este texto, quando eu olho, o que é este poder? O que vem a ser esse poder? Nós recebemos esse poder do próprio Deus. Esse poder procede do Senhor, porque está dizendo ali, recebereis poder. Alguém manda esse poder. Mas esse poder não se trata de uma energia, de uma superabilidade, né? As histórias de origem, Homem-Aranha é picado pela aranha radioativa, o Super-Homem vem de Krypton, o Batman tem a morte dos pais, ele treina a vida inteira. Cada herói com a sua origem, seus poderes, as suas habilidades, pessoas dotadas de altas habilidades. Esse poder também tem uma origem. E esse poder não é uma energia, não é uma super habilidade que adquirimos. Esse poder é uma pessoa. Esse poder é o Espírito Santo de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. O texto informa que o poder virá a partir da descida do Espírito Santo. E Jesus falou sobre isso anteriormente, no verso 5, olha, fiquem parados, até que vocês sejam revestidos de poder. Até que vocês recebam o poder. Vejam no verso 5 de Atos aí, capítulo 1. Ele está dizendo sobre isso. Não temos como sair se não for por esse poder. Ou se estamos ficando muito dentro, é porque precisamos mais desse poder. A partir do Pentecostes, meus irmãos, então nós vemos o Espírito Santo descendo sobre a igreja. E quando se fala de batismo no Espírito Santo, não é uma presença especial do Espírito Santo depois que eu me converto. Todo aquele que crê em Jesus, que recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele já recebe o Espírito Santo de Deus. Torna-se habitação do Espírito. Quando os outros falam aqui sobre o batismo no Espírito Santo, falam nesse sentido. A partir do momento em que caminhamos com o Senhor, o Espírito Santo já mora em nós, já habita em nossas vidas. Tornamos-nos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo de Deus. E então o Espírito Santo começa a guiar os nossos passos, começa a iluminar o nosso entendimento quando nós abrimos a palavra de Deus. E é sobrenatural, porque é o próprio Espírito Santo. Às vezes você olha um texto que você já leu 500.000 vezes, e você vai ler 501.000 vezes. E aí você pega uma certa feita. Na dependência do Espírito Santo, você abre aquele texto fala ao seu coração de uma forma tremenda e profunda. Deus ministra sobre a sua vida de uma forma maravilhosa. Por intermédio de um texto que às vezes você ouviu várias vezes. É o Espírito Santo que começa a iluminar o nosso entendimento. E a experimentar esse dínamos de vivermos na presença do Reino de Deus. Esse dínamos de estarmos em constante movimento. De estarmos em constante evolução para a glória de Deus.
de brilharmos através das nossas boas obras que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Enquanto estivermos sobre esta terra, nós estamos em constante aprendizado, em uma vida de discipulado, em uma vida de aprendizado nos caminhos do Senhor. E precisamos ter essa consciência, essa humildade, de nos submetermos cada vez mais à vontade do Senhor, de sermos guiados cada vez mais pelo Senhor. Nós somos, aqui falando, cada vez mais poderosos, se a presença do Espírito Santo for maior em nós. Esse também é um dos grandes paradoxos da vida que nós vemos aqui. Quando João Batista fala, para Jesus, convém que ele cresça e eu diminua. À medida que eu diminuo das minhas convicções, à medida que eu me diminua dos meus orgulhos, à medida que eu me diminua das minhas certezas, e começo a viver na certeza do reino de Deus, começo a viver na certeza do Senhor, começo a viver na certeza do Espírito Santo que vive em minha vida, aí sim posso dizer que serei mais poderoso no Espírito. Como nós temos, meus irmãos, refletido essa presença do Espírito Santo em nós? Nós vimos no Antigo Testamento Moisés, quando se encontrava com Deus, ele voltava e em sua face via-se como se fosse refletia, a sua face, de tamanha presença do Senhor sobre a sua vida. Isso aconteceu também com Jesus, quando ele teve o encontro com Moisés e Elias no monte. E aí os apóstolos, os discípulos já ali falaram: Senhor, vamos ficar aqui. Pô, você está com Moisés, você está com Elias aqui, cara. Para que a gente vai descer? Vamos ficar aqui em cima do monte. Não. Nós recebemos para descer o monte, para seguir em frente. Como a gente tem, meus irmãos, refletido essa presença do Senhor em nós? Podemos afirmar hoje que somos poderosos para a glória de Deus, do Espírito Santo? Eu estou assim, com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem iluminado o meu pensamento, tem direcionado as minhas ações. Nós lemos aqui, o presbítero leu Tiago. O livro de Tiago é considerado os provérbios do Novo Testamento. São várias orientações práticas. Ele fala sobre a questão de se portar, de buscar sabedoria que vem do alto. Ser poderoso no Espírito é ser praticante da palavra. Mas como ser poderoso? Como que a gente pode ser poderoso aqui? Como utilizar-se desse poder? Essa é a quarta pergunta que eu faço para esse texto. Mas como que eu uso esse poder, João? Como que esse poder, como que eu faço uso dele, se sou poderoso no Espírito? Ele tem uma finalidade específica. Qual é a finalidade específica desse poder? Testemunhar. Testemunhar. Hoje em dia, quando a gente fala de testemunhar, a gente tem uma primeira impressão, Recebe uma intimação, oficial da justiça. Você foi intimado para testemunhar na justiça sobre tal ação. Meu Deus, o que é isso? Que medo! Recebi uma intimação, fui intimado. Uma pessoa que assistiu um acontecimento, um fato, quando a gente vê a definição de testemunha, de testemunhar hoje, no dicionário normal, é uma pessoa que assiste a um fato a fim de atestar a sua veracidade ou validade legal. Então, realmente, alguém que é convocado para dar a sua versão. E, geralmente, a gente já pensa novamente nas figuras aqui das testemunhas dos filmes, séries que a gente verifica por aí, Às vezes, aquele julgamento, na parte final do filme, de repente aparece aquela testemunha que ninguém imaginava, e aparece, e dá uma versão que muda completamente
o rumo daquele julgamento. Pessoas que são convocadas, intimadas, obrigadas a falar a verdade, nada mais que a verdade, colocando a mão sobre a Bíblia, fazendo um juramento. Meus irmãos, não se pode mentir durante um depoimento de testemunho. É uma tipificação penal, é um crime. Se você mente durante um testemunho. Artigo 342 do Código Penal, é ato de direito também. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunho em um processo judicial administrativo, inquérito policial, um juiz arbitral, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Crime de falso testemunho. É um crime hoje no Brasil. Então a gente pensa nesse sentido, né? Testemunho de uma maneira mais formal, mais jurídica. Mas, meus irmãos, quando a gente vai para a palavra de Deus, e quando Jesus ele está falando de testemunha, sereis minhas testemunhas. Quando a gente vai para a raiz desse texto, logo temos a seguinte definição: sereis meus mártires. Testemunha, no grego, é mártir. Poderia traduzir aqui, em Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, e sereis meus mártires, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunha, em grego, é mártir. Ser mártir. E aí nós vamos então para a definição de mártir. O que é ser um mártir? Pessoas que sofrem desgraças, maus tratos, violências, crimes, vítimas, pacientes, padecentes, sofredores, padecedores, pagantes, sacrificados, sofrentes. E por aí vai. Em uma outra definição, que eu extraí da própria internet, meus irmãos, não é extraída de nenhum outro comentarista cristão, tá? A gente extrai da própria internet. Para o cristianismo, ou seja, para o cristianismo, o mártir é sempre alguém que vive a radicalidade da fé, ou seja, oferece a sua vida a Deus pela confiança que tem na verdade revelada na pessoa de Jesus Cristo. Nós olhamos aqui a galeria dos heróis da fé, né, em Hebreus capítulo 11. Eu destaco Hebreus capítulo 11, dos versos 32 ao 38. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: que mais eu direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, entre parênteses, homens dos quais o mundo não era digno, fecha parênteses, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Poder para testemunhar.
quando a gente fala de testemunhar, não é esse testemunho formal que o direito nos apresenta, mas esse testemunho martírios, esse testemunho bíblico, onde pessoas, como a gente falou aqui, o missionário Chiquinho, que foi até o Quênia, que foi preso, foi executado, teve seu corpo queimado junto com o seu carro. Isso parece coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, mas aconteceu na semana retrasada. Está acontecendo agora. Meus irmãos, quando a gente se depara com essas definições, como a gente pode avaliar o nosso testemunho? Como podemos avaliar o nosso testemunho? Concluindo o nosso texto, Jesus nos fala aqui de alguns lugares geográficos, em Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas, tanto Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Alguns autores, líderes religiosos, comentavam que essa seria, antigamente, até hoje em dia não está mais tanto, mas antigamente seria uma ideia de progressão. Não daria para falar dos confins da terra se eu não falasse em Jerusalém. Eu deveria falar primeiro em Jerusalém, depois eu ir aumentando a minha distância. Mas atualmente é aceito, né, a ideia de que aponta para uma concomitância nesses lugares. Como se tivesse assim: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, como Samaria, até os confins da terra. Então, de uma forma concomitante, nós vamos falar e testemunhar acerca das verdades do Reino de Deus. De outro modo, não adianta também, já ouvimos muito isso, o pastor Valdir com certeza, até mais do que eu, pessoas que querem ir para o mundo pregar, querem ir para a África, querem ir para a Europa, querem ir para o Oriente Médio, mas não pregam aqui, não fazem nada aqui. Como que vai fazer lá, se não fazer? Não adianta, se eu não faço isso aqui, fazer isso lá. Mas indo mais além nesse texto, meus irmãos, a gente pode compreender que o testemunho aqui abrange mais do que um lugar geográfico, tem relação com o tempo. Eu devo testemunhar em todos os lugares aonde eu estiver. Eu devo apontar a razão da minha nova vida, eu devo me desviar do mal, eu devo praticar aquilo que é bom, e assim refletir a luz de Cristo. Por isso, a ideia do testemunho aqui, ela ultrapassa os limites da geografia e alcança todo o nosso ser. Como a gente cantou, eu amo meu Deus mais do que a minha própria vida, então eu quero que minha vida seja instrumento nas mãos do Senhor, que glorifique o nome do Senhor. Por isso ela deve alcançar um ponto geográfico que é a totalidade do nosso ser. Porque onde nós estivermos, ali estará alguém que integralmente vive a sua vida para a glória de Deus. Se é aqui, na Zona Norte, aqui na Ebenezer, aqui junto à vizinhança, no meu trabalho, com os amigos que não vivem a mesma fé que eu, nas minhas viagens profissionais, em meus estudos, na escola, na faculdade, dentro da minha casa, com os meus pais, com os meus filhos, com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus outros parentes. Aonde eu estiver, habitará ali a presença do Espírito Santo. Seremos testemunhas. Meus irmãos, testemunhar com poder, como a gente viu aqui nesse texto, tem relação, como
de responder ao chamado de Jesus, quando a gente falou ali no início. Jesus está falando para mim e para você. Coloque ali na sua Bíblia, se você tiver uma caneta, coloque ali no lugar, né? Mas eu receberei, coloca um eu assim, eu receberei poder ao descer sobre mim o Espírito de Deus. E eu serei testemunha. E coloque assim, né, Jerusalém, Judeia, dá uma ideia lá de Israel, né? E eu serei testemunha, Senhor, onde eu estiver. Você não está suplantando a lei de Deus, não está sendo pecaminoso nesse sentido, não. Você está aplicando a palavra na sua vida. Isso é a aplicação da palavra. Escreva, para você não esquecer nunca mais. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus está falando esse texto para mim e para você. Coloca ao final ali de Atos 1:8, coloca assim, eis-me aqui. Como Isaías falou. Testemunhar com poder tem relação por estar em movimento. Sair de uma condição de inércia, de estática. Sair dessa condição. E estar em constante movimento. Hoje de manhã foi um tentador. Aquele tempinho frio, friozinho gostoso. Ficar embaixo das cobertas. Mas o Espírito Santo nos compele, nos leva a estarmos aqui. E quando a gente vem aqui, a gente sente prazer, porque estamos fazendo a vontade de Deus. E isso é estar em movimento, isso é estar se movimentando. Eu quero ser alguém melhor para a glória de Deus. E eu não vou ser alguém melhor se eu ficar nessa condição. Todo ano eu faço resoluções de ano novo. Senhor, esse ano eu vou melhorar. Esse ano eu vou fazer isso. Chega no final do ano, continua a mesma coisa. Porque falta poder. Jesus já falou para os seus discípulos aqui, olha, se vocês estiverem sem o Espírito, é melhor que vocês fiquem quietos na casa de vocês. Porque o Espírito Santo nos faz sair da nossa condição. O Espírito Santo nos levanta. O Espírito Santo vai contra a nossa própria vontade. Por isso, quando a gente canta que eu te amo mais que o meu ser, é por causa disso. O Espírito Santo nos leva a declarar essa verdade. O Espírito Santo nos leva a viver essa verdade. Contra todos os prognósticos. Senhor, eu trabalho. Senhor, eu faço tanta coisa. Senhor, eu estudo. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas, Senhor, pelo Espírito Santo eu vou. Eu faço. Eu não me calo. Eu prossigo. Eu persevero. Quero ser uma pessoa melhor para a glória de Deus. Eu quero estar em movimento. Ser poderoso no Espírito, como a gente falou aqui, meus irmãos, também testemunhar com poder tem relação com isso. Ser poderoso no Espírito é sermos guiados cada vez mais pelo Espírito. Santificação, amadurecimento, perseverança. Nós fomos assistir o Augusto Nicodemos há uns anos atrás, ele vinha para Apucarana. Nós fomos lá assistir. E ele falou um pouco sobre isso, sobre ser poderoso no Espírito. Ele fala, ser poderoso no Espírito não significa que eu tenho poder para manipulá-lo, mas de ser totalmente dominado por ele. Ser poderoso no Espírito não me dá a capacidade de usar esse poder da maneira que eu quero. Ser poderoso no Espírito é ser cheio do Espírito e fazer a vontade do Espírito e glorificar ao Senhor Jesus. Devemos olhar para esse testemunho que é dito aqui nesse texto. E sereis minhas testemunhas. Se você está com a canetinha, risca testemunho. E escreve, sereis meus mártires. E olhe para esse texto. E veja como está o meu testemunho diante dessa realidade que Jesus está dizendo para mim.
E essa verdade, esse testemunho, ele deve ser nessa perspectiva do martírios. Poder no Espírito é frutificar. O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está lá, Gálatas 5, 23. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que vem aqui, fala palavras maravilhosas e depois continua com a vida lá fora, a mesma coisa. Ser cheio do Espírito Santo é olhar Gálatas 5, 23. Uma pessoa amorosa, uma pessoa longânima, uma pessoa paciente, fiel, leal, madura. Isso é ser cheio do Espírito, meus irmãos, biblicamente falando. Ser cheio do Espírito é ter dons. Dons que edificam a igreja. Todos aqui têm. Não tem um que fica de fora. Todos nós, eu e você, todos aqui, tem um dom. Sabia? Se você não sabia, está sabendo hoje. Você tem um dom, um presente de Deus, no Espírito Santo. Está usando esse dom? Como está sendo você? Para testemunharmos o Senhor Jesus cada vez mais. Essa prática, meus irmãos, ela deve ser constante em todo tempo e lugar. Como eu falei aqui, ela ultrapassa os limites da geografia. Por isso, quando a gente fala de missões, até o pastor Oscar, quando ele veio aqui, ele falou um pouco sobre isso, ele tirou um pouco dessa natureza. Na mentoria, o Jorge Barro também falou um pouco sobre essa ideia do missional. Nós somos agentes missionais. Todos nós podemos fazer a missão do Senhor. Quando se fala de missões, não é apenas missões transculturais, mas é de participar dessa missão de Deus, onde quer que estejamos. Por isso, ultrapassamos aqui os limites da geografia. Aonde quer que estejamos, nós somos levados a praticar esse testemunho do Senhor, a sermos testemunhas do Senhor Jesus. Que nós possamos estar prontos quando nos for perguntada a razão da nossa fé. Que nós possamos estar cada vez mais dispostos a enxergar essas verdades. O Senhor tem falado nesse sentido aos nossos corações, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Eu tenho medo. Eu tenho receio. Eu não sei como falar. Moisés também, ele não sabia. O que Jesus ele fala aqui para os seus discípulos? Olha, vocês serão testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas aonde quer que vocês estejam, mas recebam o poder. Não façam por conta própria. Não tomem uma resolução de ano novo. O que eu deixo aqui de aplicação, meus irmãos, principal, é que possamos buscar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Como a gente cantou, te anelo, necessito, eu te amo mais que meu ser. Eu te busco com fogo em meu coração. Que nós possamos buscar a presença do Senhor, do Espírito Santo em nossas vidas. Porque na medida em que o Espírito Santo ele começa a tomar conta de nós, ele começa a se manifestar cada vez mais a sua vontade em nós, nós vamos ser levados a estar em movimento. Nós vamos ser levados a testemunhar. Não há outra receita, a receita é bíblica. Existem vários projetos missionários, projetos de evangelismo. E todos eles confluem nisso. De pessoas que foram inundadas, dominadas pelo Espírito Santo de Deus. A partir desse momento, aí sim a gente tem poder para testemunhar. Aí sim o nosso testemunho é com poder. Mas se não temos buscado o Espírito Santo, a gente vai ficar nessa situação. A gente vai ficar o contrário do tímidos. O nosso testemunho, de repente, será um testemunho mais formal, como a gente vê nos dias de hoje. Que a gente possa testemunhar cada vez mais no poder do Espírito Santo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém?
pessoal do louvor já pode se chegar. Senhor meu Deus, obrigado pela tua mensagem, Senhor. Obrigado pelas verdades que o Senhor nos traz. Um texto de veras tão conhecido, né? Mas o Senhor nos traz verdades aqui muito profundas sobre a presença do Espírito Santo em nós. Que nós possamos, ó Deus, esta noite, cada vez mais notarmos a presença do Senhor, Teu Santo Espírito em nós, a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, para que possamos ter um testemunho mais efetivo, Senhor, para que as pessoas ao nosso redor sejam abençoadas, sejam impactadas, sejam de alguma forma alcançadas para a glória do Teu nome. Que não saiamos daqui da maneira como chegamos, que continuemos nesse movimento e que possamos olhar a perspectiva do testemunho, nessa perspectiva do martírio, Senhor. Muitas vezes nós temos receios, medos, mas que o Teu Santo Espírito nos preencha para que nos afastemos desses medos e desses receios. Nos ajude a ter mais coragem, nos ajude a ter mais intrepidez para falarmos da Tua verdade. O Senhor tem um plano aqui para cada um de nós. O Senhor tem um plano para esta igreja, de ser um lugar onde mais vidas possam se aproximar, mais pessoas serem alcançadas. Mas é preciso que o Espírito Santo venha sobre nós, Senhor, cada vez mais. Por isso, venha, Espírito Santo de Deus, e faça uma obra maravilhosa sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, nos ajude, nos capacite. Em nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações, a presença dinâmica do Espírito Santo, estejam sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.